Amarás o teu próximo, assim como eu vos amei. Jesus Cristo. Só há uma casta, a casta da humanidade. Só há uma linguagem, a linguagem do coração. Só há uma religião, a religião do amor. Só há um Deus, e Ele é onipresente. Satya Sai Baba. O altruísmo e o desejo de ajudar o próximo é um remédio para a nossa alma. Ver alguém sorrir e saber que fomos capazes de deixar a vida de outra pessoa mais feliz faz com que sejamos indivíduos muito mais completos. Buda. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Allan Kardec. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, é a característica principal da Umbanda, que tem base no Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo, o Cristo, Caboclo das 7 Encruzilhadas, fundador da Umbanda. O melhor tipo de yogi é aquele que sente pelos outros, seja na tristeza ou no prazer, da mesma forma que sente por si mesmo. Bhagavad Gita. Ouvimos falar de conflitos entre seitas religiosas e de guerras em nome da religião. Nosso ideal é uma religião que, de mãos dadas com outras religiões, se esforce por criar um mundo de amor e de paz, não somente pregando, mas também sendo um exemplo de amor universal. Igreja Messiânica Mundial da África. Por séculos, a humanidade foi condicionada a pensar que o verdadeiro sentido da vida é ter ao invés de ser. Por isso, as pessoas viveram suas vidas alheias da verdade de quem são, de onde vieram e para onde vão. Muitos perderam a oportunidade de experimentar o verdadeiro significado da vida e viver das suas maravilhosas potencialidades individuais, herança divina da consciência cósmica universal, o qual chamamos de Deus. Nesse contexto de grave crise global, através da misericórdia divina, explodem nos 4 cantos do mundo mensagens, canalizações, revelações e profecias sobre o grave momento em que vive a humanidade. Mas o que elas têm em comum? Onde as diferentes doutrinas se convergem? Isso aí é um despertar que realmente a gente pode perceber. Seja, por exemplo, nos adolescentes, a procura de encontro de adolescentes com Cristo, nosso EAC, que a gente chama assim, né? É abreviado. Encontro de adolescentes com Cristo, uma procura enorme, quase que eu diria assim, como uma briga, porque não é possível acolher todo mundo para fazer um encontro. No fim de semana, o padre Marco Aurélio terminou no domingo passado o primeiro desse ano, envolvendo 600 pessoas para fazer um trabalho para atender, acolher 100 jovens, 100 adolescentes. Mas ele disse para mim que a inscrição, pedindo para ingressar nesse movimento, era de 400 jovens, 400 adolescentes, é muita gente. Porque se encontram na escola, uma pessoa vê aquilo, vê um que está seguindo, percebe o interesse, a dinâmica daquele encontro, e atrai. O exemplo de um atrai o outro. Na escola, na família, nos condomínios onde moram. Então eles vão tendo a oportunidade de descobrir, de conhecer. E aí a procura é muito grande a partir dessa experiência deles, né? Um exemplo de um para o outro. E é uma das mensagens bonitas, né, do cristianismo, exatamente isso, né? 4 tipos de pessoas procuram a espiritualidade ou a suprema personalidade de Deus. O aflito, o que está precisando de dinheiro, o curioso
e o que já tem a tendência à vida espiritual. Então as pessoas estão nesse contexto assim de estão meio perdidas, né? E que muitos estão buscando a espiritualidade, porque assim como eu falei aqui, né? Agora 80% das pessoas está no aspecto de aflito, né? Olha, todas as manifestações que acontecem na vida humana, que são manifestações, vamos dizer assim, desagradáveis, elas na realidade constituem um chamamento para que o homem se volte mais para o seu lado espiritual. Durante muitos séculos, o homem foi se afastando do lado espiritual e dando maior importância ao lado material. Nós, nesses últimos tempos, chegamos a esse cume, né, de dar mais importância à matéria do que ao espírito. Então, vão surgindo, por exemplo, as doenças, né, e quando a coisa está muito bem na nossa vida, a gente não pensa na parte espiritual. A gente fica alegre, só pensa nas coisas boas, né? Não pensa, eu tenho que corrigir certas condutas minhas, eu tenho que corrigir certos sentimentos, eu tenho que corrigir emoções que são negativas. Ninguém pensa nisso, quando está tudo muito bem. Agora, quando diante de situações difíceis, uma doença ou uma catástrofe, o homem começa então a se voltar mais para o lado espiritual. A história da humanidade é recheada de fatos nos mostrando que, quando nos unimos e damos as mãos, somos capazes de realizar feitos maravilhosos. O Divino Mestre nos deixou talvez o mais importante ensinamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. A lógica é simples: não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Nos dias atuais, nota-se um grande avanço nas relações interreligiosas. Com o aumento do acesso à informação, as pessoas passaram a se informar e buscar orientações nas religiões que mais se adequam à sua faixa vibracional. Por outro lado, as religiões passaram a ser mais tolerantes umas com as outras e a perceber que cada uma delas é um farol, cada uma do seu jeito, para o irmão sofredor. A gente tem entendido que evoluímos muito, né, no entendimento de que nossas experiências elas não podem tolir outras experiências. Por mais que isso esteja diferente daquilo que eu acredito. E é claro que eu vou sempre falar da experiência, né, que me transformou, e seja ela qual for, né? Eu não tenho outra coisa a dizer, a não ser aquilo que saiu do campo do conhecimento e atingiu a minha vida, né? Me transformou, o que para mim é coerente, o que para mim, como um cristão, por exemplo, na pessoa do Deus que se tornou homem, para me dar exemplo, né? Eu olho como o evangelho descrito pelos evangelistas dizem a respeito da tentação de Jesus. Bom, quem foi tentado? O Jesus Deus ou o Jesus homem? Evidente que o Jesus Deus não precisava de tentação, né, para provar absolutamente nada. Quem foi tentado é o Jesus homem. Para quê? Para provar alguma coisa para o seu pai? Evidentemente que não. Para deixar uma mensagem para gerações futuras. Como é possível vencer as minhas dificuldades, as minhas limitações? E o que significa vencer? Significa me sobrepor às outras pessoas? Não, vencer a mim mesmo, vencer as minhas limitações, vencer a minha capacidade de abraçar o diferente, e mesmo não concordando. É claro que em algum momento você vai expor
a sua posição. Por quê? Porque você entende que aquela sua experiência ela é tão forte, tão genuína, que pode ajudar a pessoa que você ama, né, a evoluir, a vencer um desafio. Mas isso não pode ser uma posição de ataque contra alguém que eu digo amar. Se a máxima do Evangelho, ou seja, da boa notícia de Jesus, do qual eu me considero agente, é uma mensagem centrada no amor, como eu vou me colocar como inimigo de alguém? Hoje a gente entende que o futuro das religiões, elas estão convergindo para uma universalidade. É que a gente chama de um universalismo, né? As religiões, elas estão, de certa forma, aceitando outras doutrinas, outras filosofias, ou já estão se permitindo a respeitar. Então a gente tem visto de uns tempos para cá várias situações, leis da intolerância religiosa, que são movimentos já físicos, já mostrando que tem que haver uma união, tem que haver um respeito mútuo. Então esse já é um movimento, já são os sinais realmente que a própria espiritualidade, ela já nos entrega de que todos somos irmãos. Há uma grande fraternidade envolvendo-nos que nos proporciona essa conexão interna com todos nós. O homem separa, infelizmente, a espiritualidade e Deus junta. Então a gente vai ver, felizmente, o movimento sempre da espiritualidade de unir e a gente vai ver sempre o movimento do homem de desunir, né? Os movimentos separatistas, os movimentos de se acharem os donos da razão, e isso proporciona essa não integração. Mas a gente está percebendo que parte de uma minoria que vai se tornar uma maioria futuramente, esse pensamento de universalidade, esse pensamento de não só a religião estar num quadrado, a religião ela faz parte de um todo. São vários quadrados a qual eu posso me conectar e eu posso estar com respeito, aprendendo, aproveitando um conceito ali, aproveitando um conceito aqui, sem julgamento, sem falar que uma é melhor do que a outra. Cada um tem a sua forma de acesso. E cada vez mais a gente entendendo isso, entendendo como que isso tudo faz parte de um grande encontro, de um grande quebra-cabeça que a gente vai juntando dentro de nós, a gente vai entendendo que ao final, talvez, do nosso último suspiro de vida, a gente vai montar realmente um lindo quadro, com as peças certas, porque as peças, elas estão espalhadas, o Criador espalhou elas e cabe a nós buscar, e muitas vezes a gente não encontra só num lugar. Então por isso que o conceito universalista, ele vai realmente tomar um vigor muito grande, porque a gente vai estar percebendo que já a gente consegue encontrar essas peças do quebra-cabeça já em vários locais. E quem está limitando de não achar essas peças somos nós mesmos, quando a gente realmente se engessa e insere conceitos que bloqueiam esses acessos. Então, o que está se plantando é realmente a busca dessas peças para montar esse grande quebra-cabeça, né, que está espalhado por aí, que é a grande tela da nossa vida. Como falei, a gente está passando por esse momento de mudança do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração, já dito por Chico Xavier e por vários outros autores, né? E já foram feitos previsões lá de muito tempo atrás, né? E nós estamos vivendo isso agora, o mundo está evoluindo, e eu acredito que a gente tem que sair daquela mesmice de cada um olhar só o seu. Nós estamos tentando olhar o ser humano como se fosse eu, né? Então, por todos ser filhos de Deus, todos nós estamos tendo essa consciência agora de cuidar não só do
planeta, mas de cuidar de tudo que existe no planeta, de todos os seres, e especialmente o ser humano, se dar um pouco melhor, que aí acaba o limite das religiões, e dentro da nossa religião, a gente também está se reinventando, a gente está fazendo tantas outras coisas diferenciadas, né? Não é quebrando conceitos nem protocolo, mas ampliando os conceitos que nós já temos. No Evangelho, em João, capítulo 10, versículo 16, está escrito: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a estas eu conduza, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É imperativo que o homem aprenda que quando alguém se coloca em uma condição de inimigo do outro, mostra que este ainda não está dentro do aprisco citado e ainda não ouve a voz do Santo Rabi. Porém, nos dias atuais tem acontecido várias demonstrações de que barreiras já estão sendo quebradas, nos mostrando o quanto é possível aprendermos uns com os outros. Se por um lado o século XXI é demasiadamente conflituoso, por outro lado acontecem vários movimentos nas religiões que nos mostram que é possível haver a sincera comunhão entre elas, quebrando paradigmas, a fim de que possamos alcançar em um futuro próximo a tão almejada fraternidade. Uma visão pode não estar muito evidente assim na prática, não. Eu acho que pode até não estar mesmo, né? Existe ainda, a gente nota muitas barreiras, dificuldade de aceitar entendimento, mas experiências tem. Experiências muito saudáveis, experiências de pessoas que precisam ter mais voz, mais importância dentro desse nosso mundo, para que haja de fato uma aproximação maior. A Igreja Católica faz um trabalho muito grande, o ecumenismo, né? Que é a busca de ir ao encontro daquelas pessoas que pensam diferente, procurando até encontrar uma forma de botar junto e sintonizar a teologia de uma e de outra. Claro que a inspiração tem que vir daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente aprendeu, né? Esse contexto onde a gente milita e trabalha, né? Então, nesse clima de Igreja Católica, a gente tem uma mensagem muito importante que é, atualmente, né, muito forte no mundo todo, do Papa Francisco, numa atitude muito bonita, né? Seja convidando, por exemplo, os engenheiros jovens para trabalharem num projeto de ajuda para a pobreza do mundo todo, colocar-se numa sintonia com Francisco de Assis, né? O nome dele, ele escolheu isso aí, ele se baseia nisso, daí ele tem ido. O encontro foi feito lá em Assis, lá para ter aquele sinal da presença do São Francisco de Assis, para poder ser uma resposta moderna para o mundo de hoje, uma engenharia econômica própria para o nosso tempo de hoje. E que isso está sendo realmente uma fonte de divisão muito grande para o mundo que a gente está vivendo, né? Deus propõe para a gente estar aí colocando experiências pessoais, religiosas, sociais, políticas, né? Para colocar isso tudo a serviço de um crescimento das pessoas, a paz. Então essa palavra que tem que ser a produzir a paz no mundo, né? Eu acho que o planeta está mudando porque o ser humano está precisando mais de Deus. Então eles estão olhando mais para essa parte, né? Do sentimento, da religião. E eu acho que isso aí tem que mudar realmente. Isso vai parar uma hora, porque Deus não está dormindo, Ele não dorme, Ele está acordado, está vendo tudo. Então a melhora, com certeza, é a nossa esperança, que tudo melhore, que tudo vá à frente. Porque Deus está com a gente, Deus está vivendo isso, entendeu? Então vai melhorar, eu tenho certeza. É uma esperança. Como eu vejo as coisas às vezes nebulosas, né?
mas na mesma hora eu vejo claro. Então, dentro das mentes das pessoas, vão clareando, o tempo vai mostrando. E isso é muito bom, porque o ser humano vai desabrochando. E a religião vai mostrando a eles como eles têm poder para o bem e não para o mal, né? Como eles podem ajudar o outro e não ficar para trás, e em frente. Vai aprendendo, como diz o ditado assim, você recebe o que eu dou e a pessoa que está ouvindo também recebe de você, né? É um pouco de mim, um pouco de você para mim. É uma troca. Então, eu acho que o planeta tem tudo a melhorar. Bom, essa convergência, ela está acontecendo, não numa velocidade que nós gostaríamos que ela ocorresse, né? Mas está acontecendo. Nós aqui, por exemplo, no Lar de Frei Luís, já recebemos bispos católicos, padres, já recebemos pastores que vieram aqui conhecer a casa, que vieram fazer palestra na casa. O Frei Luís, por exemplo, é lá de Petrópolis, e a comunidade religiosa do local onde o Frei Luís trabalhava já esteve aqui na casa, visitando a casa. Um frei fez uma palestra sobre o Frei Luís. Então, essa convergência está acontecendo. Antigamente era impensável, né, a gente ter aqui um bispo, por exemplo, como já tivemos. Era impensável a gente ter aqui uma freira frequentando a nossa escola de evangelização. Era impensável você ter aqui um pastor que veio aqui e fez uma palestra brilhante, né? Então, depende muito da mentalidade daqueles que estão abraçando as suas respectivas linhas religiosas, né? Na verdade, a religião é uma só, né? Foi aquela que foi pregada pelo Cristo. Então, os homens é que foram fazendo as diferenciações, não é? A espiritualidade ela vem massivamente proporcionando todos esses movimentos em todos os âmbitos religiosos, principalmente no solo pátrio onde nós estamos, que já profeticamente trazido por Chico Xavier, por Humberto de Campos, já veio plantando essa semente em nós do universalismo, que aqui será a terra onde vamos acolher a todos, e acolher a todos não é só fisicamente, é espiritualmente também, e é isso que está acontecendo, e é isso que vai ser daqui para frente. O conceito cada vez mais vai se tornar mais forte em todas as casas, vai haver aceitação do meio popular e, de certa forma, a casa ela vai aceitar essa luz dentro. E a aceitar essa luz é mais uma força de caridade, é mais uma força de dar uma base filosófica de ensinamento, são mais portas que se abrem, e isso é universalismo. As pessoas que estão procurando, né, a espiritualidade, com várias designações religiosas, né? Se elas convergem, né? Sim, muita coisa converge entre outras escrituras também, outras filosofias, ou seja, mas tem que ter um ponto nessas todas essas filosofias e religiões que é primordial, se chama uma palavrinha chamada amor. Se existir amor em qualquer filosofia, em qualquer designação religiosa, em qualquer escritura, se existir essa palavra, amor a Deus, ela é uma filosofia, é uma religião ou uma espiritualidade fidedigna. Se nós tivermos um amor por Deus, ou seja, Deus é a raiz nesse contexto, né? Se nós satisfizermos a Deus de uma maneira que ele fique bem satisfeito com o nosso serviço devocional,
todo o nosso contexto vai ficar harmonioso. Nossa família, nossos amigos. Então, todas as religiões, ela tem que convergir. E muitas delas, ainda mais eu e minha esposa que estamos né, inseridos nessa prática do interreligioso, né? A gente convive com várias designações religiosas e muita coisa converge, muita coisa bate. É como se fosse quase um funil, né? Um funil. Então, e nós temos que ir por onde aproxima, não por onde afasta. Então a gente está passando por um aprendizado muito grande em vários níveis, no setor profissional, na área familiar, nas religiões, enfim, na vida. Estamos olhando a vida de uma forma diferente. Temos que ter um olhar diferenciado para o mundo, para as coisas, para as pessoas, né? Com mais fraternidade, com mais amor, saber que nós não precisamos rejeitar nada e ninguém, respeitar todo mundo, respeitar todas as pessoas, porque aí vem tantos estímulos para poder existir reações, para existir rejeições, porque no fundo a gente está tentando reaprender a aceitar mais uns aos outros, né? Amar mais o próximo, que nem diz Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então fica muito, hoje, para mim esse ensinamento está mais presente do que nunca para ser aplicado, porque é através até da dificuldade do outro que você parar para perceber a sua dificuldade. Deus tem nos chamado a sermos família, e isso é tão importante. Família é o lugar de sombras e luzes, né? Todos nós viemos de uma família, alguns de uma família mais ajustada, outros de uma família diferente, mas somos oriundos de uma família. E sermos irmãos significa sermos diferentes, né? Quem tem filhos dá a mesma criação, se tem 2, 3 filhos, você dá a mesma criação, mas eles são diferentes, mas você os ama na mesma intensidade. Esse é o olhar de Deus e esse é o olhar que Deus quer que eu e você tenhamos em relação às pessoas. As últimas frases de Jesus, lá no Evangelho descrito por João, ele disse: assim como eu sou um com o meu Pai, eu gostaria que vocês fossem exatamente assim uns com os outros. É um desafio. No final da vida dele, ele poderia ter dito qualquer outra coisa, mas ele decidiu nos dar uma instrução que parece ser simples, mas é a base do cristianismo, é sermos um com o nosso irmão, inclusive quando ele é diferente de mim. E nós temos desenvolvido a nossa fé em muitos segmentos, mas há um desafio de convergência. Como convergir naquilo que podemos nos unir? Há um tempo atrás, talvez há algumas décadas atrás, não tantas, nós falávamos muito a respeito de ecumenismo e esbarramos nas nossas diferenças doutrinárias. Mas percebemos que é possível estarmos unidos naquilo que é comum, naquilo que é a base da maioria das religiões do bem, religiões que querem, de fato, se unir às pessoas, humanizar as nossas relações, ver a sociedade sendo construída com bases de honestidade, de fraternidade, de amor ao próximo. Tudo vem de Deus, porque a gente já, dentro da nossa religião, a gente chama por Deus, a gente coloca Ele na frente, a gente não faz nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus. Então, quando um pastor, quando alguém de outra religião sente a vontade de falar da outra religião, é muito bom. Porque esse que é a união de falar a verdade, de sentir a verdade, né? De colocar, eu acho que só vem de Deus. Porque se o ser humano aprendeu diferente e agora está vendo diferente, é Deus. Vai acontecer e já está acontecendo desde realmente o redescobrimento do nosso Brasil. E o que a gente tem visto com todo esse aporte em solo brasileiro? A junção de várias raças e a junção de várias forças. Porque cada povo desse que aporta em território pátrio brasileiro, ele traz a força do local onde ele está.
ele traz aquela energia concentrada de toda uma cultura, de toda uma religião, de todos os conceitos. Então isso é trazido e é feito uma junção, é como se fosse uma amálgama energético, religioso, vamos botar assim já no campo, a gente está falando no campo religioso, e espiritual, pode-se assim dizer, que há realmente essa junção dessa universalidade que a gente está falando. Ou seja, vai se juntando os povos que juntam-se às suas partes religiosas, seus conceitos de crenças, e aquilo vai formando uma amálgama tão grande na psicosfera brasileira. Deus quis dizer que quando haveria um só pastor, um só rebanho, é que todos nós, dentro desse nosso amor que nós temos, nós não podemos estar sobre um jugo de orientação de alguém. Nós temos que estar sempre irmanados com esse amor que todos nós temos. Então, as religiões, muitas vezes, dentro de seus segmentos, elas nos ensinam um caminho importante de orientação. Porém, nós todos somos irmãos, todos temos o mesmo caminho. São vários troncos, são vários galhos com um só tronco. E isso que vai nos levar a Deus. Então, nós todos temos essa religião universal, que é o amor de Jesus, que é o amor de Deus. Esse amor nos faz unir. E é isso que Jesus quis dizer, que todos um dia teremos o mesmo pensamento, o mesmo amor um pelos outros. É o que faz a gente, muitas vezes, se enganar na nossa caminhada, tropeçando, mas um dia todos teremos esse mesmo pensamento. Agora vamos pensar juntos. Todos os líderes religiosos que estão nesse documentário nos mostram um caminho de união e amor ao próximo. Todas as doutrinas a eles relacionadas têm como principal pilar o amor ao próximo. O momento é de união de forças, união de credos, união de energias para que superemos tantas dificuldades e assim melhorarmos o mundo. Mas que comecemos a mudança primeiro em nós, nos tornando mais tolerantes, mais gentis e mais atentos aos nossos pensamentos em relação ao próximo. Certa vez, em uma entrevista, Dalai Lama foi questionado sobre qual seria a melhor religião. A sua resposta foi: a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Nós demos um Bhagavad Gita para um padre. O padre pediu o Bhagavad Gita. Então, e outra, por exemplo, nós já demos um Bhagavad Gita também para um cigano. O cigano pediu o Bhagavad Gita para a gente. Então, olha como é que as coisas estão se convergendo, né? E eu, por exemplo, eu sou um devoto de Krishna, né? Então, eu me interesso por saber do outro conhecimento muçulmano, pelo Alcorão, pela Torá, entendeu? Dos judeus, por outras escrituras, por outro conhecimento. Para mim, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, toda a pessoa que já está inserida num contexto espiritual, ela não vai deixar de ser aquilo que ela já está inserida, né? Por exemplo, eu não vou deixar de ser Hare Krishna porque eu estou adquirindo conhecimento do muçulmano, ou do Alcorão, da Torá, ou de Kardec, entendeu? Eu só quero... A ideia do interreligioso, no caso, como eu faço parte, as pessoas adquirirem o conhecimento do outro para ampliar seu horizonte. Para ampliar seu horizonte. Eu acredito que daqui a um tempo, e já está acontecendo, essa universalidade de religiões, essa necessidade de não existir mais limites, né? Porque eu vou hoje na igreja católica com todo o respeito que eu vou à minha casa. Se for me chamar para ir num batizado, na igreja de crente ou no evento, eu vou com o meu respeito à minha casa. Como na minha
casa também já vieram pessoas de outras religiões e ficam bem aqui. Já vieram até pastora evangélica, que já deu até uma palestra na sessão de mesa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que o Novo Testamento. Então ela conhecia muito bem e falou de uma matéria que foi maravilhoso, da língua de uma pastora. Como eu, antes de ser espírita, umbandista, eu era católica. Então eu conversava muito com os padres. E um dia ele abençoava minhas filhas, foi na minha casa, abençoou minha casa. E aí um dia eu falei para ele: padre, eu vou mudar de religião, sabe por quê? Eu sinto que eu preciso de dar mais, de me entregar mais, de doar mais de mim. Aí sabe qual foi a resposta do padre? Se isso lhe faz bem, faça. Tudo que vem de dentro tem um motivo. É Deus que está te falando isso, então mude o seu caminho. E eu mudei. Hoje eu sou umbandista com muita alegria, consigo ajudar os meus semelhantes, consigo levar para as pessoas algumas palavras, alguma esperança, alguma bondade. Então eu acho que na hora do sofrimento, uma palavra é tudo. Caridade não é dar esmola, caridade é dar uma palavra, é um aperto de mão, é um abraço, é um carinho. Eu acho que isso sim é caridade. E eu aprendi isso com um padre, porque ele me mostrou que qualquer religião nos leva a Deus. Então, eu acho maravilhoso que o padre hoje aceita a Umbanda e todas as outras religiões também aceitem o catolicismo, né? E eu acho que todas as religiões juntas sempre é muito bom, porque reúne energia, reúne forças, né? Eu acho que a energia é a coisa melhor do mundo. A gente respira energia, a gente precisa de energia, então a energia é importantíssima. Então a energia, todo mundo junto, vai ser maravilhoso. Acabaria essa guerra, acabaria essas mortes, acabaria essas tristezas. Religião é uma coisa que leva o homem à frente, né? A crescer, a voar. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.